Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto cujo título é multiplicação e está baseado no livro de João, capítulo 6, versículos 9 ao 12. Nós temos um chamado. E como membros do corpo de Cristo, esse chamado é para que sejamos empreendedores na obra de Deus nessa terra. É a vontade de Deus que cresçamos como pessoas, como cristãos, e que possamos desfrutar da intimidade de Deus. Nós recebemos de Deus uma vida cheia de bênçãos. Porém, nem todas essas bênçãos estão à nossa disposição aqui na terra. Portanto, irmãos, é preciso ter consciência e tomar posse dessas bênçãos para que, pela fé, tenhamos melhor condição de suportar e enfrentar todas as circunstâncias desfavoráveis em nossa vida. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Você é um escolhido. Ninguém está numa igreja por acaso. Cada pessoa é especial para Deus. Ele, em amor, nos predestinou e fomos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus. Deus conhece as nossas necessidades. Tudo que você realmente precisa, Ele sabe. E isso fica explicado quando Jesus alimentou cerca de 15 mil pessoas. Alguém pode estar falando, mas o senhor está exagerando. Era 5 mil apenas e 4 da outra vez, mas era 5 mil homens. Existiam mulheres e existiam crianças. Então multiplica 5 por 3 dá 15 mil. Observe que Cristo, Ele se moveu de compaixão por aquele povo. Ele teve misericórdia daquele povo. Após ele ter anunciado a mensagem de salvação, ele curou enfermos, levantou o ânimo daquelas pessoas e ainda demonstrou o poder de sustentá-los com a multiplicação dos pães. Ele sabia que aquelas pessoas estavam bem alimentadas espiritualmente, porém seus corpos careciam de um alimento material. Irmãos, o texto lido nessa noite nos mostra claramente o grande milagre de Cristo Jesus, quando ele fez a multiplicação dos pães. Porém, irmãos, como já tenho dito em outras oportunidades, a Bíblia Sagrada estampa uma história para que todos que leem possam crescer na fé. Mas ela traz um pano de fundo que nos traz ensinamentos verdadeiros, ensinamentos que nós necessitamos usá-los no dia a dia, praticá-los em nossa vida. Então, o que podemos esperar dessa leitura que nós fizemos? Essa leitura mostra os discípulos de Jesus desanimados, porque a tarefa que eles tinham era humanamente impossível de ser realizada. Alimentar aquela multidão.
com 2 pequenos pães e alguns peixinhos. 5 pãezinhos e 2 pequenos peixes. Isso uma pessoa sozinha é capaz de comer. Então como é que alimentaria mais 14.999 pessoas? Portanto, irmãos, desânimo é um caminho perigoso. Mesmo quando estamos na presença de nosso Mestre. Mesmo que você é um cristão fanático, um cristão abençoado, mas se o desânimo bater nas suas portas, é perigoso você cair. Então é necessário que todo crente, a cada passo dado, seja conduzido pelo Espírito Santo. Nós não somos donos de nossas vidas. Cristo nos libertou das garras do pecado para sermos seguidores dele. Ser seguidor de Cristo indica ser guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, nós notamos que em todos os milagres realizados por Cristo Jesus, temos sempre a presença do ser humano. Nessa situação, na palavra descrita nessa noite, nós temos aqui um jovem. Esse jovem, ele estava no lugar certo, na hora certa. E o mais importante, com um coração sedento de Cristo Jesus. Ele talvez fosse o único que trazia alimento com ele. Esse jovem não foi egoísta. Não foi egoísta. Ele dividiu o alimento que era dele com o resto da multidão. Muitos entre nós, infelizmente, se escondem no momento de repartir o pão ou de dar uma esmola ao necessitado, ou mesmo dar o nosso tempo para a obra de Deus. E ainda, muitas vezes, somos incoerentes ao devolver os nossos dízimos. Esse jovem, irmãos, ele tinha o seu jantar garantido. Porém, ele não titubeou em oferecer o que tinha de melhor para Deus. 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo o que ele tinha. Sabemos que muitas pessoas oferecem grandes quantias, como dízimos, como ofertas. Alardeiam suas obras de caridade. Porém, para Deus, irmãos, são migalhas, pois ofertam daquilo que lhes sobra. Cristo não está interessado no que você tem para oferecer. Não. Ele está interessado em você. Ele quer te abençoar, multiplicar o teu celeiro, irmãos, suprir as suas necessidades em todas as áreas da sua vida. Não só na financeira, mas em todas as áreas da sua vida. E para isso ele não cobra nada. Nada. Tudo é de graça. E por sua infinita bondade e misericórdia é que ele nos provê de tudo que precisamos. Nessa passagem fica evidenciado que Cristo nos quer por inteiro. Cristo Jesus não se importa apenas com o homem espiritual. Ele se importa com todos os aspectos da vida do ser humano. Ele não quer o ser humano pela metade ou em partes, não.
Ele realmente quer o ser humano completo, corpo, alma e espírito. Nós podemos observar ainda, irmãos, que não importa que nossos recursos materiais sejam ínfimos, tão pequenos, por demais pequenos, nem que nossos problemas sejam enormes, a ponto de não encontrarmos uma saída humana para solucionarmos. Ele não está preocupado com isso. Nessa passagem, nós vivenciamos que uma pequena oferta é suficiente para saciar toda a necessidade do nosso corpo e da nossa alma. Uma pequena oferta dada com amor sincero pode saciar o nosso coração. Sim, não é a quantidade, e sim a qualidade da nossa oferta, do nosso dízimo, do nosso amor. Você, que se considera um pequeno talento, que se julga tão pequeno ante a necessidade de multiplicação à sua volta, Deus tem poder para multiplicá-lo e fazer você prosperar e utilizá-lo em proezas dessa terra. Basta para isso, irmãos, você se apresentar a Ele, dizendo: eis-me aqui, faça de mim segundo a sua vontade. Não é o pastor que vai resolver o teu problema. Não é a igreja que vai resolver o teu problema. É Deus. É na pessoa de Cristo Jesus é que nós temos de pedir. E é nele que nós devemos confiar. Mas confiar fazendo a nossa parte. Ele quer ouvir a tua boca. Não lamentações, mas palavras de que você sente no teu coração. Ele quer ouvir o teu amor por Ele. Sabe, irmãos? Se você olhar para aquela multidão que seguia Cristo, a maioria delas, como acontece nas nossas igrejas hoje, elas estavam atrás de uma recompensa. Dinheiro, emprego, cura, milagre. É o que acontece com muitas igrejas hoje. Então, o que acontecia naquela época? É verdade, irmão, que se estando na presença de Deus, iremos receber tais dádivas. Sim. Ele não fica devendo nada para ninguém. Mas para estarmos na presença de Deus, esse não deve ser o nosso alvo. Não. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, não por o que Ele possa fazer por nós, mas para aquilo que Ele é. Para aquilo que Ele já fez, que entregou a sua vida por nós. Então é preciso buscar Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele poderia fazer por nós, irmãos. Cristo Jesus quer um relacionamento de amizade, uma caminhada diária. Sim. Ele quer uma caminhada diária ao nosso lado. Até existe um hino que diz: mais vale um dia diante do teu altar do que uma vida sem jamais se conhecer. Esse texto, irmãos, ele nos ensina que Cristo Jesus sabe o que fazer e como fazer. Ele conhece todas as nossas necessidades.
antes mesmo de nós pedirmos alguma coisa. Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. Ele não precisa ser alertado para fazer aquilo que queremos, pois ele fará aquilo que aprouver a ele. Jamais ele vai nos dar algo que nos leve à perdição. Deixe Cristo ser o Deus da sua vida. Para terminar, irmãos, esse texto nos ensina que devemos entregar tudo o que temos a Ele. A Ele. O jovem entregou tudo o que tinha a Cristo Jesus. E com isso nós aprendemos uma lição, que para Cristo realizar nosso milagre, o milagre da multiplicação feito em nossa vida, temos que fazer uma entrega total. Começando por entregar nossa vida a Ele. Depois de nós entregarmos nossa vida a Ele, nós podemos pedir o nosso milagre, mas sem segurar nada conosco. E que esse milagre esteja em conformidade com a palavra de Deus. Como eu falei, Ele não vai dar alguma coisa que vai te levar para o inferno, não. Ele não vai te dar. Enfim, irmãos, todos nós precisamos de um milagre. Eu, você, todos nós. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho da sua necessidade. Para Deus tudo é impossível. Deus pode fazer tudo. Tudo mesmo. Sem nenhuma exceção. Mas tudo por intermédio da fé em Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. Tem uma coisa que Deus não pode fazer. É mentira. Ele também não vai fazer nenhum mal para você. Só vai fazer o bem. Então, se você está pedindo algo, que vai lhe causar mal, Ele não vai te dar, não. Pode ter certeza. Então lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus.